Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante. Gente, mais um super econômico, 280 gramas de barbante, esse tapete lindo, gente. Muito fácil e rápido de fazer, mais um para vocês colocarem aí na pronta entrega, vender muito. Medida 73 centímetros por 40 centímetros. Uma ótima medida, tá, gente? Eu sempre me atento a isso, porque eu passo pra vocês muitos tapetes econômicos e super econômicos. Mas tem que ficar do tamanho de um tapete, né? Porque não adianta a gente querer gastar pouco e fazer um tapete que não fica um tapete, tá? Então, essa medida 73 por 40, 280 gramas de barbante, rapidinho de fazer. Você pode também fazer em duas cores, tá? Eu fiz só em uma, mas é quando chegar ali no ponto, na carreira toda fechada ou naquela de quadradinhos, você troca a cor. Espero que vocês gostem. A Bianca gostou, né, Bianca? Bianca, gostou do tapete? Já testou, esse também tá aprovado. Espero que vocês gostem. Se gostar, já vai se inscrevendo no canal, que a gente tem muitos modelos aí de econômico e super econômico. E logo, logo tô vindo com um tapete quadrado, econômico e redondo. Beijo, fiquem com Deus e vamos para a aula. Para iniciar nosso trabalho, vou usar a agulha azul número 4, que vocês já conhecem, e o barbante número 6. Vou laçar, fazer a primeira correntinha. Já conto como a primeira correntinha mesmo. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer um cordão com 52 correntinhas. Aí vocês façam mais larguinha, não faz muito apertada, porque vamos trabalhar dos dois lados da correntinha. Então, se fazer muito apertado, vai ficar ruim para trabalhar. Faça mais larguinho. Fiz as 52 correntinhas, vou laçar. Vir aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta correntinha. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vou introduzir e fazer um ponto alto. Lembrando que eu tô trabalhando do lado direito das correntinhas, onde tem essas laçadinhas. Aqui onde tem essa nervurinha, é o lado avesso. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha, até a última correntinha. Vou fazer todas as minhas aqui e já venho com vocês. Seguir fazendo todos os pontos altos para cada correntinha. Ficamos com um total de 49 correntinhas. Tá? Agora, nós vamos fazer a primeira curva desse lado. Daqui mesmo onde terminamos, o último ponto alto, vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vai me valer como primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro desse ponto alto, que ele vai ficar de lado. Vou trabalhar aqui dentro desse ponto alto. Eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Introduzo, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, já tenho 3. Faço 4. Uma correntinha. 5. Uma correntinha. E 6. Aqui na minha curvinha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos separados por uma correntinha. Já trabalhei a curvinha desse lado. Agora, vamos trabalhar a nossa lateral. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação. Vou aqui na base, contar esse primeiro pontinho, um segundo, e a partir do terceiro, eu vou montar um grupinho aqui de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas de separação. Vou na base, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro, faço apenas um ponto alto. Formei um quadradinho vazio. Faço 1, 2 correntinhas, vou na base, pular 1, 2 pontos de base a partir do terceiro. Formei aqui mais um quadradinho. Vou formar mais um grupinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6
e 7. Um ponto do ladinho do outro, sem espaço, sem separação. Aí, eu vou fazer mais 2 quadradinhos. 2 correntinhas, vou na base, pulo 1, 2 pontos de base, e no terceiro, faço apenas um ponto alto. Aí, faço 1, 2 correntinhas, vou na base, pulo 1, 2 pontos de base, e agora, a partir do terceiro, formei o segundo quadradinho, e a partir desse ponto, vou fazer mais um grupinho de 7 pontos altos. Já tenho 2, vou fazer o grupinho de 7. Fiz mais um grupinho de 7 pontos altos, agora eu vou fazer mais 2 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, e no terceiro, faço apenas um ponto alto. 2 correntinhas e formo o meu segundo quadradinho. Pulo 1, 2 de base. A partir do terceiro, aí eu formo o segundo quadradinho e vou formar agora um grupinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, me sobraram 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular esses 2 pontos de base e esse último ponto eu vou usar ele como uma argolinha para fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu venho aqui, faço uma correntinha de separação. Aqui dentro, 2, uma correntinha de separação. Laço, faço 3, uma correntinha. Vou aqui dentro, faço 4, uma correntinha, vou aqui dentro e faço 5, uma correntinha, vou aqui dentro e faço o 6º ponto alto. Agora, vamos então ver o que a gente fez lá desde o início. Nós começamos, vamos contar que é a segunda carreira, né? Que a primeira foi a base, aí a segunda. Subi 3 correntinhas mais uma de espaço e aqui dentro do ponto alto que ficou deitado, fizemos 6 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, começamos a trabalhar a lateral. Fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base e fiz um grupinho de 7 pontos altos. E aí, trabalhamos intercalando os quadradinhos e o grupinho de pontos altos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 7 pontos altos e 1, 2, 3 quadradinhos vazios. Assim ficou a nossa segunda carreira desse lado. Aí, trabalhamos a outra curvinha, 2 correntinhas de separação, pulei 2 pontos de base e fui lá e peguei o pontinho que fica de lado e usei ele como círculozinho para me trabalhar dentro do outro canto. Então, trabalhei 6 pontos altos também desse lado, separados por uma correntinha. Agora, vamos trabalhar esse lado, a outra lateral, igualzinho nós fizemos aqui. É só você ir olhando a de baixo e fazendo igual em cima. Vou começar aqui com vocês. Fazer 2 correntinhas de separação. Vou na base, vou pular esse primeiro pontinho, o segundo, a partir do terceiro, vou fazer o grupinho de 7 pontos altos. Um do lado do outro, e vou seguindo assim, ó. Aqui fazendo um grupinho de 7 pontos altos, aí faço os 2 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. A mesma coisa que fizemos desse lado, é só ir olhando aqui e fazendo desse lado também. Eu vou chegar lá até o nosso final, e aí eu finalizo com vocês. Fiz toda essa lateral igual eu fiz a outra. Então, ficamos com os 4 grupinhos de 7 pontos altos e as 3 duplas de quadradinhos vazios. Agora, vamos finalizar a carreira fazendo 2 correntinhas. Vou ir lá na terceira correntinha onde iniciamos, 1, 2 na terceira, e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa segunda carreira. Para começar a nossa terceira carreira, daqui eu já vou subir 1, 2, 3 correntinhas, ou no mesmo lugar que eu subi as correntinhas, vou fazer mais um ponto alto. Daqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto de base, ó, que fizemos uma correntinha, eu pulo, vou no ponto alto de base e faço também 2 pontos altos, no mesmo lugar. Faço 1, 2 correntinhas,
vou no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos também, no mesmo lugar. Aí, eu faço 1, 2 correntinhas, vou pro próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. Nós vamos fazer isso toda a nossa curva. Nos 6 pontos altos que fizemos na carreira anterior, vamos começar a formar nossos motivos aqui, ó. Já fiz em 4, aí eu faço mais 2 correntinhas, venho aqui em cima do ponto, do cantinho da curva, né, do nosso tapete, faço 2 pontos altos. Aí faço 2 correntinhas, vou pro próximo ponto, que é o último aqui da nossa curvinha, o sexto, e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui na nossa curva agora, ficamos com 6 motivos, que estamos formando os motivos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, que sempre vamos ir aumentando aqui a cada volta. Agora, eu vou começar a trabalhar a lateral. Faço 2 correntinhas, vou no ponto alto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu vou repetir esse grupinho de 7 pontos altos. Esse tapete é muito fácil de fazer, gente, essa parte do meio. São 2 carreiras de um jeito e 2 carreiras de outro, invertido. Vocês vão ver. Essa daqui, então, nós fizemos os 7 pontos altos, os 2 quadradinhos. Agora, vamos repetir essa volta. Igualzinho aqui, ó, fazer 7 pontos altos, repetir o quadradinho, repetir tudo igualzinho. Ó, vou fazer aqui os primeiros pontos com vocês e depois eu volto no final. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu repeti o grupinho de 7 pontos altos da carreira anterior. Agora, eu vou repetir os 2 quadradinhos vazios. Faço 2 correntinhas, ou no ponto alto de base, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou pro próximo grupinho de 7 pontos altos e vou repetir também, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aí, eu vou repetir esse grupinho, repetir o quadradinho novamente, o grupinho, os quadradinhos, e chegar até aqui pra gente fazer a curva que eu faço junto com vocês. Então, gente, repeti toda a lateral, ó, fiz igualzinho, os grupinhos, os quadradinhos, a mesma coisa. Aqui, essa curva, nós vamos fazer igual fizemos lá do outro lado. E fizemos 2 correntinhas, vou em cima do primeiro ponto alto daqueles 6 que faz parte da curva, e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Faço 2 correntinhas, pulo a correntinha de base, vou no próximo ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas de separação e vou fazer a mesma coisa nos outros 4 pontos altos que temos de base. Para cada ponto alto, vou fazer 2 pontos altos sobre ele e colocar as 2 correntinhas de separação. Então, aqui eu já fiz os 3 motivos, vou fazer os outros 3 e volto com vocês aqui na outra lateral. Trabalhei os 6 motivos, fazendo um aumento em cada. Tínhamos um ponto alto separados por uma correntinha na carreira anterior. Agora, fizemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados por 2 correntinhas, terminando toda a curva. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui na lateral, na terceira carreira, nós vamos simplesmente repetir a carreira. Tá? Onde eu tiver ponto alto, vou fazer ponto alto. Onde tiver correntinha, eu vou fazer correntinha. Então, aqui eu repito o grupinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas. Vou aqui no ponto alto de base e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho aqui e repito o grupinho de 7 pontos altos. Vamos fazendo isso até repetir aqui o último grupinho de 7 pontos altos. A curva eu faço com vocês novamente. Repetir toda a lateral, fazendo igualzinho a carreira de base. Agora, vamos repetir a curva também, fazendo as 2 correntinhas.
Venho no primeiro ponto alto da nossa curva, onde temos 6, e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vou no próximo ponto alto de base e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação, vou no próximo ponto alto de base e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. As 2 correntinhas e vou fazer a mesma coisa com os 3 pontos que estão faltando. Trabalhei toda a curva desse lado, fiz os 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí na volta anterior nós tínhamos apenas um ponto, fiz 2 pontos em cada um de base, separados por 2 correntinhas. Agora essa lateral, vamos fazer a mesma coisa. 1, 2 correntinhas, vamos repetir toda a lateral, igualzinho a carreira de base. Igualzinho fizemos aqui do outro lado. Repetir os 7 pontos altos, os 2 quadradinhos, somente repetir a carreira até chegar aqui ao último ponto. Repetir toda a lateral, desse lado também, igual fizemos do outro. Agora, vamos finalizar a nossa terceira volta. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou ir lá já na nossa curva, onde iniciamos, contar 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira eu vou introduzir aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo, terminando a nossa terceira carreira. E assim está o nosso tapete. 2 carreiras feitas iguais, onde formamos o desenho e fizemos 2 carreiras iguaizinhas. E nos cantos aumentamos um ponto. Agora, nós vamos inverter o desenho. Onde nós temos 2 quadradinhos fechados, nós vamos fazer o grupinho de 7 pontos altos. E onde temos o grupinho de 7 pontos altos, vamos fazer os 2 quadradinhos vazios. E no canto, vamos aumentar um ponto a cada motivo. Vamos iniciar a quarta carreira e fazer como eu expliquei para vocês. Vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Já conto como o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e aqui eu faço o aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, nós passamos de 2 para 3 pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. No próximo motivo, eu vou fazer a mesma coisa. 1 ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. Os 2 feitos no mesmo lugar. As 2 correntinhas de separação, vou para o terceiro motivo e fazer a mesma coisa. 1 ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto. Trabalhando o terceiro motivo. Aí, vamos seguindo, fazendo os outros 3 motivos do mesmo jeito. Não pular as 2 correntinhas. No primeiro ponto alto do próximo motivo, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. Vou para o próximo motivo. 1 ponto no primeiro ponto. 2 pontos altos no segundo ponto. Ficando com 3. 2 correntinhas. E aqui repetindo a mesma coisa. 1 ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto. Trabalhamos toda a nossa curva. Os 6 motivos, aumentando um ponto em cada um. Passamos de 2 para 3 pontos nessa carreira, e sempre as 2 correntes de separação. Agora, vamos trabalhar a lateral. Como eu falei para vocês, agora nós vamos inverter o desenho. Vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu tenho o grupinho de 7 pontos altos. Eu vou formar 2 quadradinhos vazios. Vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo 2 pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 de base. E aqui no último do grupinho de 7, faço um ponto alto. Então, aqui eu tinha o grupinho de 7 pontos altos, formei os 2 quadradinhos vazios.
Aí, agora eu tenho 2 quadradinhos vazios. Eu vou formar o grupinho de 7 pontos altos. Trabalhando da seguinte maneira. Aqui, formei o segundo quadradinho. E fiz um ponto alto. Agora, nós vamos formar aqui um grupinho de 7 pontos altos. Aqui eu já conto o primeiro. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. No ponto alto de base, faço um ponto alto. Já tenho 4 pontos altos. Vou no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Já tenho 6 pontos altos. E aqui no ponto alto de base, no primeiro ponto, faço um ponto alto. Então, aqui eu formei um grupinho de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nós estamos invertendo o desenho. É muito fácil. Cada carreira, cada desenho, nós vamos trabalhar por 2 carreiras iguais, depois inverter novamente. Aqui, como eu tinha o grupinho de 7 pontos altos, agora eu vou fazer os 2 quadradinhos. 2 correntinhas, pulo 2. No terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2, faço um ponto alto. Aí, a partir desse ponto, eu vou formar, em cima dos 2 quadradinhos, os 7 pontos altos. Já tenho o primeiro, no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. No ponto de base, um ponto alto. Nas 2 correntinhas, 2 pontos altos, já fiquei com 6 pontos. E formo o 7º ponto alto aqui no ponto de base, do próximo grupinho. Então, inverti aqui também o desenho. Vamos fazer isso nesse restante da carreira. Aqui, onde é o grupinho de 7 pontos altos, vamos fazer os 2 quadradinhos. Aqui, formar o grupinho de 7, aqui no final, formar 2 quadradinhos. Vou fazer todo o meu restante aqui da parte reta e já volto. Trabalhei como eu expliquei pra vocês, então inverti todos os desenhos, ó, onde tinha grupinho, fiz os 2 quadradinhos. Quadradinhos, grupinho de 7 pontos altos. 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Fui fazendo isso até formar os 2 quadradinhos no último grupinho de 7 pontos altos, que tá na carreira anterior. Agora, vamos trabalhar a curva, igual fizemos lá do outro lado. 2 correntinhas. Vamos aumentar um ponto em cada motivo. Então, no primeiro eu faço um ponto alto. E no segundo eu faço 2 pontos altos, no mesmo lugar. Fazendo o aumento. Tínhamos primeiro um ponto, depois passei para 2 e agora nessa carreira passei para 3. 2 correntinhas, vou fazer esse mesmo processo em todos os outros motivos. Um ponto no primeiro ponto. E 2 pontos altos no mesmo ponto alto no segundo ponto. Já fiz 2 motivos, vou trabalhar o restante da minha curva. Trabalhei toda a curva nos 6 motivos, fazendo um aumento em cada um, com as 2 correntinhas de separação. Agora, vamos trabalhar a outra lateral. Vai ser igual fizemos lá no outro lado. Vamos inverter os desenhos, igual fizemos aqui, ó. Aqui eu tenho o grupinho de 7 pontos altos, vou formar 2 quadradinhos vazios. Um ponto alto no primeiro ponto. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Então, aqui onde tinha um grupinho de 7 pontos altos, formei 2 quadradinhos vazios. Agora, eu tenho 2 quadradinhos vazios, vou formar os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. No ponto de base, faço um ponto alto. Nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. E no ponto alto de base, um ponto alto. Aí, já vou repetindo, 2 correntinhas. Aqui eu tenho o grupinho, vou formar 2 quadradinhos. Pulo 2. Aqui um ponto alto. 2 correntinhas. Vou lá no grupinho de 7 pontos altos, pulo 2 pontos. E no terceiro, faço um ponto alto. Vamos fazer isso até o final da carreira. Até chegar aqui onde vamos inverter também. Eu tenho um grupinho de 7 pontos altos, vou fazer os 2 quadradinhos.
Trabalhei toda a outra lateral e vou chegar aqui no final da quarta carreira. Fazendo 2 correntinhas. Vou lá na terceira correntinha onde fizemos para subir. E fecho fazendo um ponto baixíssimo. Terminando a quarta carreira. Vamos iniciar a quinta carreira, fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui em cada motivo vamos aumentar mais um ponto alto nessa carreira. Então, eu tenho 3 pontos, vou passar a ter 4 nessa carreira. Fiz as 3 correntinhas que valeu o primeiro ponto alto sobre o primeiro. Sobre o segundo, faço um ponto alto. E sobre o terceiro do motivo e último, faço 2 pontos altos. Aumentei, tinha 1, 2, 3 pontos, passei para 1, 2, 3, 4. Fazendo o aumento no último pontinho. 2 correntinhas de separação, ou no próximo motivo e trabalhar do mesmo jeito. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e no último ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, e vou fazer o restante dos motivos do mesmo jeito que fizemos esses, sempre com as 2 correntinhas de separação. Terminei todos os motivos, os 6 motivos da curva, passamos de 3 pontos altos para 4. Nessa carreira, separados por 2 correntinhas. Agora, essa lateral nós vamos repetir exatamente igual. Ó, cada desenho nós estamos fazendo por 2 carreiras iguais. Então, essa carreira vai ser igualzinha. Só fazer 2 correntinhas, repetir esse primeiro quadrado. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, aqui ponto alto, vamos repetir o grupinho de pontos altos. Aí, repetir o grupinho de 7 pontos altos e vamos repetindo toda a parte reta, tá? E a curvinha que eu faço novamente com vocês. Depois de repetir toda a lateral, exatamente igual à carreira anterior, vamos fazer o cantinho, repetindo o último quadradinho e chegando no primeiro motivo, aqui do outro lado, na outra curva. Temos 3 pontos altos, nessa carreira vamos passar para 4. Um ponto alto em cada um dos primeiros, e no último e terceiro ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fazer isso por todos os motivos, igual fizemos do outro lado. 2 correntinhas, de 3 vamos aumentar para 4. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto, e no terceiro e último, de cada motivo, fazendo 2 pontos altos em cada lugar. E as 2 correntinhas de separação. Todos os 6 motivos da curva, como mostrei pra vocês, agora vamos repetir exatamente igual essa lateral também. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, repetir o grupinho. E assim por diante, fazendo igualzinho a carreira anterior. Até chegarmos lá no final para finalizar a carreira. Repetir toda a lateral. Aí já fiz as 2 correntinhas, vou aqui na primeira, segunda, terceira correntinha onde iniciamos. E finalizar a quinta carreira. Vamos ver como que está ficando. Aí, com a quinta carreira finalizada, nosso trabalho já está ficando assim, tá? Já fizemos 2 desenhos, ó, cada desenho, que são esses quadradinhos, e esse grupinho são 2 carreiras para formar cada desenho. Agora, eu vou fazer a 6ª carreira junto com vocês, depois vou dar explicações para as próximas carreiras. Iniciar a 6ª carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que vai valer como primeiro ponto alto. Nos motivos, vamos trabalhar da mesma forma, um ponto alto para cada ponto alto, nos primeiros, e no último ponto alto de cada motivo, fazendo 2 pontos altos. Aí vai no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 1, 2, 3, 4 pontos, passamos a ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos nessa carreira. Aí, vou fazer e repetir as 2 correntinhas. E para o próximo motivo, eu fazer a mesma coisa. Um ponto alto para cada um dos primeiros.
E no último ponto alto no motivo, 2 pontos altos no mesmo lugar. As duas correntinhas, vamos fazer toda a volta desse jeito. Trabalhei toda a nossa curva, fazendo 6 motivos, sempre aumentando um ponto alto. E as duas correntinhas de separação. Agora, vamos para a lateral, que agora nós vamos inverter novamente a sequência aqui do desenho. Igual aqui, ó. Nós fizemos os quadradinhos, aí aqui nós invertemos 2 carreiras. Agora, nós temos os quadradinhos, vamos repetir essas 2 carreiras aqui, invertendo o desenho. 2 correntinhas, sempre tem esse quadradinho aqui do começo, da parte reta. Aí, agora, onde temos 2 quadradinhos vazios, nós vamos formar um grupinho de 7 pontos altos. Como aqui, ó. Tinha 2 quadradinhos vazios, aí formamos 7 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. No ponto alto de base, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E aqui no ponto alto de base do grupinho, faço um ponto alto. Então, nós formamos um grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos em cima dos 2 quadradinhos vazios. Então, aqui eu formei o grupinho. Desculpa aí, gente, a Bianca, que vocês sabem que ela sempre fica aqui do ladinho, né? Aí, aqui eu tenho na carreira anterior 7 pontos altos. Aí, eu vou formar os 2 quadradinhos, invertendo o desenho. 2 correntinhas, vou na base, pulo 1, 2 pontos, e no terceiro, formo o primeiro quadradinho, em cima do grupinho de 7 da carreira anterior. Aí, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 de base, e no terceiro, faço um ponto alto, formando o segundo quadradinho vazio, para inverter o nosso desenho. Lembra, a cada 2 carreiras nós vamos inverter o desenho. Aqui eu tenho os 2 quadradinhos vazios, vou formar 7 pontos altos. A partir desse, 1, 2, no espaço de correntinhas faço 2 pontos altos, um ponto alto de base, um ponto alto, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aqui no ponto de base, um ponto alto, formando um grupinho de 7 pontos altos. E vamos seguir fazendo assim, ó. Aqui eu tenho um grupinho de 7, vou formar 2 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Então, aí formei os 2 quadradinhos vazios. Aqui temos os 2 quadradinhos, formar 7 pontos altos. No espaço, 2 pontos altos, um ponto de base e um ponto alto. Invertemos aqui também. Tinha 2 quadradinhos, formei o grupinho de 7 pontos altos. Aqui temos o grupinho, fazer 1, 2 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro um ponto alto. Formei um quadradinho. 2 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Inverti aqui também. Aqui temos os 2 quadradinhos, vamos formar o grupinho de 7 pontos altos. 2 no espaço de 2 correntinhas, um sobre o ponto de base, 2 nas 2 correntinhas, e um sobre o de base, formando 7 pontos altos. Agora, para chegar lá na nossa curva, 1, 2 correntinhas, repete o espacinho antes, que tem sempre antes de iniciar os motivos, e vamos repetir a nossa curvinha igualzinho do outro lado. Um ponto alto para cada um dos primeiros, e no último de cada motivo, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, vamos fazer a mesma coisa nos outros 5 motivos. Toda a nossa curva desse lado, agora vamos trabalhar desse lado igualzinho fizemos do outro lado. 2 correntinhas, repito o quadradinho do início, e onde tiver os 2 quadradinhos, vou fazer o grupinho de 7 pontos altos, e aqui vou fazer os 2 quadradinhos vazios. Só ir olhando aqui do outro lado e fazer a mesma coisa aqui nessa carreira.
Fazer a mesma coisa aqui nessa lateral. Finalizar a sexta carreira, fiz a outra lateral, invertendo os desenhos. Aí vou ir na terceira correntinha, 1, 2, 3 e finalizar a nossa sexta carreira. Agora vamos ver como ficou e eu vou explicar como vão ser as próximas carreiras. Gente, então a nossa sexta carreira finalizada, nosso trabalho está assim, ó. Conta essa daqui a primeira, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já trabalhamos invertendo 3 vezes o desenho. Então, aí vocês já sabem como fazer. Então, aqui nós temos um desenho, né? Eu vou falar o desenho, os 2 grupinhos, um em cima do outro de 7 pontos altos e formando os 4 quadradinhos. Trabalhamos a inversão por 3 vezes. Agora, vocês vão seguir fazendo, igual agora vai ser uma carreira igualzinha, mesma coisa, aumentando um ponto alto em cada motivo e as 2 correntinhas de separação. Então, a cada 2 carreiras iguaizinhas, nós formamos um desenho. Então, aqui nós já temos 1, 2, 2,5, a metade já de um desenho formado. Então, vocês vão formar esse terceiro desenho e vamos trabalhar formando mais 3 desenhos. Então, vai ser um total de 6 desenhos formados, tá? Então, aqui, ó, nós já formamos 1, 2 e a metade do terceiro. Então, vamos terminar o terceiro e fazer por mais 3 vezes o mesmo processo que a gente fez aqui. Uma carreira de desenho, 2 e 3, tá? Então, agora é só vocês seguindo, só ir olhando, que é a mesma coisa. Então, não tem necessidade de eu ficar mostrando carreira por carreira. Vamos terminar essa carreira e formar mais 3 desenhos, e aí eu volto com vocês. Só lembrando sempre que a cada motivo, a cada carreira, nós vamos aumentar um ponto. E sempre as 2 correntinhas de separação. Os 6 motivos, ó, a partir daqui que eu havia falado pra vocês, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei na carreira de número 13, tá? Estamos na carreira de número 13, onde cada motivo ficou com 12 pontos altos. Aqui, 12 pontos altos cada motivo, carreira número 13. E os 6 desenhos finalizados, tá? Contando a carreira número 13 a partir da primeira, até aqui estamos agora. Agora, vamos iniciar a carreira de número 14. Essa é a carreira de número 14, vamos subir as 3 correntinhas, 2 e 3. Vou ficar com a altura de um ponto alto. A carreira número 14 é bem fácil, nós vamos preenchê-la toda em pontos altos, tá? Vamos dar toda a volta fazendo apenas pontos altos sobre ponto alto. Então, eu vou seguindo, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, tô no primeiro motivo. Mostrar como nós vamos trabalhar a curva. Vai fazendo todos os pontos altos. Para cada um de base, vamos fazendo um sobre ele nessa carreira. Aí, quando chegar aqui no aumento, que a gente tava fazendo o aumento, né? Trabalhando ponto alto sobre ponto alto até o último e no último fazendo o aumento. Agora, não vamos mais fazer o aumento, tá? Vamos fazer apenas um ponto alto apenas no último ponto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, a curva nós vamos trabalhar desse jeito. Onde estávamos fazendo o aumento, não vamos mais fazer, apenas um ponto, e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou fazer toda a curva e depois continuo lá na parte reta com vocês. Fiz toda a parte oval, como eu expliquei pra vocês, ponto alto sobre ponto alto, não fazendo aumento. E no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui no último motivo, também não vou fazer o aumento e chego na parte reta. Vamos também fazer toda em pontos altos. Então, onde tiver correntinhas, aqui eu tenho 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Aqui eu tenho um ponto alto de base, faço um ponto alto. Espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ponto alto de base, ponto alto sobre ele. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sobre o grupinho, ponto alto sobre ponto alto. Então, assim, vamos continuar fazendo toda a carreira, tá? Agora, eu já expliquei a parte reta e a parte curva. Então, eu vou fazer toda a minha volta, finalizo essa volta junto com vocês. Estou chegando no final da volta de número 14. Fazer os últimos pontos altos, 2 aqui no espaço.
de 2 correntinhas e finalizar a carreira na primeira, segunda, na terceira correntinha onde iniciamos, fazendo um ponto baixíssimo, finalizando a carreira de número 14. É o nosso tapete, fizemos toda a volta em pontos altos, agora vamos ir para a penúltima carreira de número 15. Vamos iniciar a carreira de número 15, que é a nossa penúltima carreira, fazendo 1, 2, 3 correntinhas para ficar com a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas para servir de espaço. Aí, aqui nós já iniciamos na nossa curva. Na curva, eu vou trabalhar assim. Fiz os 3 que valeu como ponto alto e 2 de espaço. Vou pular apenas 1 de base e fazer um ponto alto. No segundo ponto. Faço 1, 2 correntinhas de separação, vou na base e pulo apenas um ponto. E no segundo, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação, pulo apenas 1 de base. E no segundo, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação, vou na base e pulo um ponto. E no próximo, faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim por toda a nossa volta. Quando chegar ali no final, ó, no último motivo, aí eu faço junto com vocês. Ó, cheguei no final da curva, onde viemos por toda a curva fazendo 2 correntinhas, pulando apenas um ponto de base e fazendo um ponto alto. Ó, aqui é o final da curva, ainda pulei apenas um ponto. Agora, nós vamos começar a parte reta. Na parte reta, nós vamos pular 2 pontos de base. Então, eu vou fazer as mesmas 2 correntinhas, só que em vez de eu pular só um ponto, eu vou pular 2 na parte da curva. Então, pulo 1, 2 pontos, no terceiro, eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, e no terceiro, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, faço um ponto alto. Então, assim, nós vamos fazendo até o final da parte reta, tá? Até quando chegar aqui, aí nós passamos novamente a pular apenas um ponto de base. Vou fazer toda a minha parte reta e começo a parte oval com vocês. Fiz toda a parte reta. Ó, aqui eu tô no último ponto da parte reta. Ficou aqui bem na retinha. Aqui ainda vou pular 2 pontos altos. Fiz as 2 correntinhas, aí pulo 1 e 2 pontos altos. No terceiro, faço apenas um ponto. Então, esse aqui eu parei bem no início aqui do primeiro motivo, na nossa curva. Agora, eu já começo a pular apenas um ponto. Vou fazer 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo, um ponto alto. Vamos fazendo assim, pulando um ponto alto até lá no final da nossa parte curva, tá? Que aí eu faço novamente com vocês. Curva, pulando um ponto alto. Aí, aqui tô chegando no final da curva. Pulo apenas um ponto alto e nesse ponto faço um ponto alto, né? Pulo um de base e fiz um ponto alto no segundo. Aí, a partir daqui, que já é a nossa parte reta, já começamos a pular 2 pontos. As 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base e no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazendo assim, a parte reta, até finalizarmos ali, que eu finalizo junto com vocês. No final da carreira de número 15, o último ponto deu aqui em cima desse ponto que era do quadradinho, nas carreiras anteriores. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas, vim na terceira correntinha que fizemos para iniciar a carreira e fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. Fiquei com um total de 113 quadradinhos vazios. Trabalhamos pulando um ponto nas curvas e na parte reta pulando 2. Tá? Se caso, gente, por algum motivo não der exatamente igual, não sei, às vezes pode acontecer, como vocês perguntam, aí vocês dão um jeitinho aqui, ó. Pula em mais um, você pula somente um ponto, tá? O meu deu exatamente certinho. Tomara que o de vocês também. Mas se caso não der exatamente, aí você faz aquela gambiarrinha no final, tá bom? Agora vamos iniciar a última carreira
a de número 16. Vamos iniciar a carreira de número 16, a nossa última carreira de acabamento. Vou subir 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Vou laçar 2 vezes a linha, vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto duplo. Puxo 2 fios, puxo 2 e puxo 2. Esse é o ponto alto duplo. Vou laço 2 vezes novamente, eu laço uma como se fôssemos fazer o ponto alto, aí laço mais uma vez. Aí venho aqui dentro, puxo o fio, aí como se fosse fazer um ponto alto. Só que laçamos 3 vezes, ó. Laço uma vez, pegando 2 fios, laço mais uma vez, pegando mais 2 fios, e laço a última vez, pegando os 2 últimos. Então, já tenho 3 pontos altos duplos. Vou laçar 2 vezes novamente, vou vir aqui no ponto de base, vou fazer mais um ponto alto duplo. Puxo, vamos laçar 2 fios, laça 2 fios e laça 2 fios. Ficamos com um grupinho de 4 pontos altos duplos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular o espaço de 2 correntinhas e sobre o ponto alto de base, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar 2 vezes novamente, 1, 2 vezes, vou no ponto alto, pulo o espaço de 2 correntinhas, vou no ponto alto de base e faço um ponto alto duplo. Laço 2 fios, 2 fios e 2 fios. Laço 2 vezes novamente, aqui dentro do espaço vamos fazer 2 pontos altos duplos. Puxo 2, puxo 2 e puxo 2. Laço 2 vezes novamente, venho aqui dentro, fazer o ponto alto duplo. Puxo 2 fios, 2 fios e 2 fios. Laço 2 vezes, vou sobre o ponto alto de base, vou fazer mais um ponto alto duplo. Puxo 2 e puxo 2. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas de base, terminamos o último ponto alto duplo aqui, nesse ponto de base. Pulo o espaço, vou no próximo ponto alto e prendo fazendo um ponto baixo. Já fizemos 2 pétalas aqui. Vamos falar que são pétalas. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar 2 vezes, pular o espaço, próximo espaço de 2 correntinhas sobre o ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. Puxo 2 e puxo 2. Laço 2 vezes no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Laço 2 vezes sobre o ponto alto de base, um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo o espaço de 2 correntinhas no próximo ponto alto de base, prendo fazendo um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos dar toda a nossa volta no trabalho. Fazendo igual mostrei aqui, essas 3 vezes para vocês, vamos fazer igualzinho. Aí depende do seu ponto, o meu ponto é mais apertadinho. Se você vê que tem necessidade, aqui onde eu fiz 3 correntinhas, você faça apenas 2, tá? Mas eu achei legal fazer com o ponto alto duplo. Aí fica do seu gosto. Vou dar toda a volta aqui e finalizo com vocês, tá? Então, é desse jeitinho. Faz o grupinho de 4 pontos altos duplos, 1 no ponto de base, 2 no espaço de 2 correntinhas e no ponto de base. 3 correntinhas, no próximo ponto, prende com ponto baixo. 3 correntinhas e assim por diante. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer com vocês. Já fiz o primeiro ponto alto duplo. Vou fazer 2 no espaço de 2 correntinhas. E 1 sobre o ponto de base. Fiquei com o grupinho de 4 pontos altos duplos. Agora, para finalizar, ai, faltou um quadradinho aqui. O que a gente faz? Eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou vir aqui no espaço,
de 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Aí faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou aqui onde iniciamos as 4 correntinhas, que é o primeiro ponto alto duplo. Na 4ª correntinha e finalizo fazendo um ponto baixíssimo, tá? Então, assim, pra gente finalizar. Ó, sempre nós prendemos em cima do ponto alto. Aí, aqui, no espacinho de 2 correntinhas pra finalizar a carreira. Aí, eu vou cortar o fio e posso arrematar. O nosso tapete tá prontinho, tá? Vou arrematar esse fio aqui do começo, como eu passei bem por dentro de alguns pontos. Ai, que eu gosto de finalizar bem certinho, gente, ó. Vou passar por aqui ainda mais uma vez. E prender aqui, ó. Faço assim. Faço assim aqui, eu vou dividir. 3 para cada lado, 3 fiozinhos. O barbante 6, aí eu venho aqui em mais um pontinho. Faço um fio para um lado e deixo pro outro. Dou 3 nozinhos. Dois. 3, bem forte. Aqui posso finalizar bem rente. Vou arrematar também esse fiozinho. E aí, a gente já vê como que ficou o nosso trabalho. Esse é o nosso tapetinho finalizado. Tá? Ficou bem bonitinho, muito rápido de fazer e muito fácil. Ó, pra vocês saberem, eu fiquei com 38 pétalas, né? Que eu falei biquinhos, pétalas iguais a esse. Tá? Então, vocês vão gostar de fazer mais um modelo aí pra gente vender de super econômico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada e até a próxima. Entra lá no Instagram, Paty Kelly Crochê com Y. E coração pra vocês. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.